Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Educação para a Evolução. Eu sou Maria Lúcia, uma educadora montessoriana. Bem, amigos, vamos dar continuidade ao assunto que já vimos falando já há algum tempo, que é a criança na primeira infância. Esse momento tão importante para todos nós. Uma pergunta: por que a criança demonstra birra? Por que ela demonstra agressividade? Por que ela demonstra choro? Por que ela rola no chão, bate as pernas, grita e não aceita? Por que ela faz xixi num local onde ela sabe que não é para ser feito? Por que ela agride colegas ou até o professor? Por que ela agride a mãe, a avó ou a pessoa que está sempre com ela, com quem ela tem um certo carinho, afetividade? Por quê que ela faz isso? Porque ela é má? O que será que está errado com essa criança? Mas será que é com a criança? A criança, ela está ali, naquele momento, dizendo: ajude-me a crescer, ajude-me a fazer por mim mesma, ajude-me a ver a vida, mas indicando para que eu veja com os meus olhos, para que eu toque com as minhas mãos, para que eu sinta, eu ouça, eu sinta o sabor, eu faça isso. É uma série de coisas que envolve a educação infantil. Por isso eu parabenizo as pessoas que trabalham com essa primeira infância, porque é um momento sublime, um momento de ouro. E deve ser muito bem observado, muito bem cultivado no interior de cada um, que além de gostar da criança, além de gostar de trabalhar com essa idade, tem que ter uma dose excessiva de respeito, tanto por parte de professores, coordenadores, diretores, pais, mãe, avós, não importa, o irmão mais velho, porque é a idade por que todos nós passamos. E se nós voltarmos um pouco, vamos analisar o seguinte: a evolução, ou melhor, a natureza, ela não dá salto. Ela diz o que ela precisa. Então, se observarmos a natureza, ela é uma grande, como vou dizer assim, ela é uma grande professora para a gente, porque ela vai mostrar realmente o que ela precisa. O gatinho, desde pequenininho, que ele precisa, o cachorro, o filhote de baleia, ou uma árvore, ou então uma muda de uma planta para surgir depois que ela conseguiu desabrochar. O que precisa para uma planta estar bem? O que a abelha precisa? Se ela não tiver, ela não consegue fazer o trabalho dela. O que é? Da mesma forma é a criança nessa primeira infância, que nós sabemos que se divide no período a mente absorvente consciente, não inconsciente, e depois inconsciente, a partir dos mais ou menos dos 3 anos. Então, tudo isso, não adianta nós termos determinados cursos e mais cursos que vê a criança de uma forma superficial, que vê a criança somente o corpo físico dela, e interpretar de uma forma muito levemente o seu psique. Mas temos que penetrar, como Maria Montessori fez. Maria Montessori, ela buscou conhecer a criança, como ela mesma diz, tanto por dentro como por fora. Ela não se contentou em ser simplesmente médica, que ela conhecia a criança, os órgãos, aquele corpo por dentro, né, e por fora. Mas ela quis conhecer mais. Ela foi fazer pedagogia, ela foi fazer psicologia, antropologia, porque ela precisava, ela sentiu que ela precisava ser uma educadora cada vez mais completa. Não quero dizer que a gente precise fazer tudo isso, mas vamos aprender com quem realmente consegue ver a criança de uma forma diferente, que saia fora do denominador comum e perceba o ser humano integral. Ou seja, que nós temos um corpo, nós temos a nossa mente que pensa, que analisa, que reflete, e também temos um espírito, certo? Isso não é novidade, e essa pessoa, esse que é o que pensa, o que sente.
Então, isso tudo nós precisamos levar em consideração, independente da religião da pessoa. Nós precisamos ver este ser. E este ser, quando está na primeira infância, ela se comunica com a gente através do quê? Muitas vezes de um olhar, através de uma atitude, através de uma busca, através de uma fala, de uma pergunta. Ela vai, o interesse em determinada atividade, ou interesse em um determinado material. Então, o ambiente precisa estar preparado, o ambiente físico precisa estar preparado, considerando aquela idade, né? E também o ambiente, não só o ambiente físico, mas principalmente o ambiente humano, que precisa estar preparado cada vez mais, e observando com a visão de raio-x que penetre na criança para senti-la em toda a sua extensão, desde os 0 anos. Então veja, é a grande importância do preparo, do amor, mas acima de tudo isso, mesmo que não tenha esse grande amor, mas que tenha um grande, excessivo respeito por essa idade, para fazer aquilo que ela precisa e não aquilo que eu quero, independente do meu cargo, independente se eu tenho mais anos ou menos anos de idade, se eu já cuidei de muitas crianças ou cuidei de uma só. O importante é que eu tenha esse respeito e veja o que aquele ser precisa, porque só assim eu vou oferecer o que ela realmente precisa e não aquilo que eu quero que ela faça, ou não aquilo que eu acho que ela necessita. Muitas pessoas fazem com prazer, buscam o melhor para ofertar a essa criança, mas ainda é uma visão muito materialista que enxerga a criança somente o fora e não consegue enxergá-la no seu interior, certo? Isso também independente do grau de estudo da pessoa, certo? Independente disso, porque há pessoas que muitas vezes não têm um grau tão elevado e conseguem com o tempo, porque realmente se dedicam e vão conhecendo aquela criança e buscando ajudá-la da melhor forma possível. Eu estou colocando aqui sobre o que? São os períodos sensíveis em educação, ou como é chamado por neurocientista atualmente, como janelas do aprendizado, que começa a partir do 0 ano e caminha com o ser, né, por algum tempo. Então, em cada período, a criança demonstra a necessidade de algo. Ela, vamos dizer, é como se ela necessitasse, é como se mentalmente, não como se, realmente ela precisa. Vamos fazer uma comparação. Nesse momento eu estou com fome, mas eu estou precisando comer. Eu quero comer maçã, porque eu quero maçã. O meu corpo está pedindo uma maçã. A criança, quando ela busca uma determinada coisa para fazer, um determinado material, determinada atividade, ela busca com o objetivo de minha mente tem fome desse aprendizado. Como eu já contei em outro vídeo, de uma menininha de 1 ano e meio que buscou um material que para ela naquela idade seria muito, como dizer, ainda muito para a idade dela, ela não iria compreender, mas ela buscou, se concentrou naquele material, tanto que na hora de ir embora para casa teve que levar, a mãe levou com ela, e no dia seguinte trouxe, daí ela não quis mais trabalhar, como nós dizemos no sistema Montessori, ou mexer, experienciar com aquele material, porque ela já tinha aprendido tudo aquilo, ela estava satisfeita mentalmente, vamos dizer isso. Então, em cada fase, a criança demonstra isso. E nós temos que ter olhos de ver para perceber realmente o que essa criança precisa. E mais uma vez eu digo, e não dar a ela aquilo que eu acho que é bom para ela, certo? Isso requer uma certa dose de humildade da nossa parte. Porque nesse momento, quem é o grande professor é a criança. Ela que vai dizer o que precisa. E isso vai acompanhá-la cada vez mais, embora seja de uma forma mais consciente depois dos 3 anos, até os 6 anos. E a gente, muitas vezes, sempre faz aquilo que nós achamos que é o melhor. Então, não é fácil fazer essa mudança, porque é como que eu, uma pessoa que estudei tanto, vamos dizer, vou observar uma criança e vou esquecer aquilo que eu aprendi?
Se aquilo que eu aprendi tem coerência em relação àquilo que a criança precisa, não vejo, está ótimo, fantástico. Agora, se não tem, então eu preciso repensar o que eu aprendi, seja independente que o curso tenha. Bem, e nos demais vídeos nós vamos estar falando sobre esses períodos sensíveis a partir do 0 ano e vamos buscar dizer quando eles acontecem, como eles se apresentam e que atividades como que nós vamos, não digo bem atividades, mas como devemos preparar esse ambiente para que essa criança ela busque e satisfaça a sua fome mental em relação àquilo, certo? Aquela sua fome interior. Ou seja, Maria Montessori dizia que a criança ela percebe determinadas coisas e é como se algo iluminasse aquele material ou aquela atividade e a atrai. Então ela vai até lá atraída por isso e lá ela realiza o trabalho que ela precisa. Uma menina, eu falei de uma menina criança de 1 ano e meio, mas também tem um caso de uma menina, são vários, mas o que me veio agora de uma menina de 5 anos, ela começou uma atividade e ela não queria deixar de fazer, ela realizava concentrada que estava. Chegou o momento, hora do intervalo, era o momento de tomar o lanche, né? Mas ela não queria parar. Então foi preciso conversar com ela, olha, você deve estar com fome porque faz tempo que você está aqui. Eu sei que você está gostando muito desse trabalho, mas teve que combinar com ela que assim que ela tivesse alimentada, ela retornaria para dar continuidade. Assim ela o fez. Foi, tomou o lanche e retornou novamente para dar continuidade àquele material que ela tinha iniciado, até o momento que ela se satisfez e depois nunca mais ela quis pegar aquele material buscando uma outra coisa que naquele momento lhe interessava realmente. E ela tinha 5 anos, 5 anos e meio, por aí. Bem, pessoal, então por hoje é só. Agradeço a presença de vocês e vou repetir mais uma vez. Pode ser que vocês não tenham dúvidas, né? Pode ser que tenha sido clara, mas busquem, tragam casos, coloquem nos comentários, é muito importante para todos nós, vai enriquecer muito a todos nós, a mim e a todas as outras pessoas que estão assistindo o vídeo. Muito obrigado